Olá meus amigos, bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário você vai visualizar esse vídeo, mas eu estou aqui aproveitando esse ranchinho que fiz aqui no meu quintal. Top de linha, maravilhoso, olha a lagoa lá. Para tão somente trazer uma palavra da parte de Deus para a vossa vida. Está aqui baseado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, verso de número 29, 30 e 31, que diz assim: E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Meus queridos irmãos, esses evangelhos são muito profundos, por conta que fala do ministério poderoso de Cristo, um ministério cheio de poder e autoridade, em especial Marcos, que enfatiza exatamente a vitória de Cristo sobre o poder satânico e sobre as piores enfermidades que a humanidade já enfrentou. É importante entender que no capítulo 1, Marcos apresenta o senhorio de Cristo de uma forma poderosa, que quando Cristo, no sentido aqui histórico, bíblico, no contexto aqui ele mostra Cristo entrando dentro da sinagoga e ensinando de uma forma poderosa as sagradas letras. Mas o texto mostra que de repente alguém dentro da sinagoga se endemonia, e Cristo exatamente é conhecido, reconhecido pela autoridade suprema de Deus, e mostra a libertação desse jovem que sofriam essa opressão. Mas o que mais me chama a atenção é que o texto vai mostrar que era um sábado. Mateus mostra que era um sábado, Lucas também. Vai mostrar que também era um sábado. Por quê? Porque enfatiza que era o dia sagrado dos judeus de descanso. Só que Cristo nunca descansou quando se tratava de libertar a humanidade, o ser humano, da opressão. Cristo liberta esse jovem. Cristo exatamente trabalha em prol de fazer o bem pela humanidade. Esse jovem é liberto. Só que o texto mostra exatamente também que logo que ele sai, ele vai de encontro à casa de Simão Pedro. E é aqui que eu entro trazendo uma mensagem para você. Essa mulher estava enferma, deitada, com uma febre altíssima. O Senhor vai lá e dá vitória a ela. Alguns pontos importantes que eu quero mostrar no texto e no contexto dessa história. É que primeiro Cristo sai da sinagoga e vai na casa dessa mulher, nos ensinando uma coisa importante, um princípio. É que o mesmo Deus que é ensinado na sinagoga, o mesmo Deus que é pregado na sinagoga, o mesmo Deus que é mostrado na sinagoga, ele precisa ir conosco para a nossa casa. Você precisa trazer esse Jesus que você tanto fala, que você tanto adora da sua igreja, na sua igreja, para a sua casa. Diz o texto sagrado que logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André. É importante entender que você precisa andar com esse Cristo. Não deixá-lo na igreja, não deixá-lo na sinagoga. Você precisa exatamente andar com ele, trazer ele para a sua casa. Porque na sua casa precisa dele, no seu lar precisa dele, a sua vizinhança precisa dele. Nós precisamos mostrar sempre esse Deus tão maravilhoso para aqueles que nos acompanham. Diz o texto também que logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Possivelmente Pedro sabia o problema da sua sogra, mas não foi Pedro que contou ao Senhor o seu problema. Não é porque você é homem de Deus, é mulher de Deus, serve a Deus, que você não tenha problema. Nós temos problema, meu irmão. Nós precisamos contar ao Senhor os nossos problemas. Significa dizer que você é inferior a A ou a B. Você é um necessitado na mão poderosa do Senhor. Seja você pastor, evangelista, presbítero,
Seja você qualquer um, você precisa do Senhor. Independente da sua área religiosa, você é necessitado pelo Senhor. Pedro não contou o seu problema, talvez com vergonha, talvez com um pensamento ridículo de achar que o Senhor poderia achar que ele era fraco, mas os seus amigos contaram o seu problema. Nós precisamos interceder pelos nossos amigos. Diz o texto sagrado que eles levam o Senhor para a casa de Simão. E o que mais me chama a atenção também nesse texto ainda é que a sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Os discípulos testemunharam dessa mulher, falaram dela, disseram talvez: Senhor, ela é útil para a obra, ela é uma serva do Senhor. É importante nós hoje, irmãos, compreender a necessidade que necessitamos dos outros e contar a preciosidade que é os irmãos para nós. A necessidade que eles fazem quando não estão na sinagoga conosco, na igreja. Você precisa hoje sentir exatamente a falta que seu amigo faz, que seu parente faz na sua vida. Às vezes nós esquecemos desses pontos. Só que os discípulos, o texto diz que falaram dela, a respeito dela, a Cristo. Então houve uma reação. Qual foi? Então, chegando-se a ela, o Senhor tomou-a pela mão, levantou-a e a febre a deixou e serviu-os. O que é que o texto mostra aqui? É quando contamos exatamente a necessidade dos nossos irmãos, a falta que ele nos faz e a preciosidade que eles são, Cristo toma posição. Diz o texto que Cristo vai de encontro a ela, pega na mão dela, levanta ela e diz o texto que o seu problema já não faz parte mais dela. Eu quero dizer nessa manhã gloriosa, nesse domingão, esse dia glorioso, conte seu problema ao Senhor. Fale para Ele, fale daquele parente que precisa do Senhor, que não está nos caminhos do Senhor, mas que precisa poderosamente do Senhor. E você vai ver a reação do Senhor. Não precisou da fé da sogra de Pedro para ela ser curada. Precisou da generosidade do Senhor e das falas de alguém que intercedeu por elas, que no caso os discípulos, para que Cristo exatamente curasse ela. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã gloriosa. Amém.